Graças a Deus. Meus amados irmãos, minhas irmãs, com muita alegria e satisfação, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É uma felicidade muito grande, um privilégio para nós estarmos aqui para glorificar a Deus e, no meu caso, também com a feliz oportunidade de trazer aos irmãos uma mensagem da palavra de Deus. Quero convidar vocês para abrirmos a Bíblia, novamente na leitura que já fizemos, Gênesis 41. E eu vou estar lendo aqui com os irmãos a partir do versículo 50. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 41. Versículos 50, 51 e 52. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos encontraram, amém? E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém. Meus amados irmãos, Deus, que é sempre bom, misericordioso, me deu uma mensagem para trazer aos irmãos. Eu quero colocar um tema para orientar aqui o sermão: Manassés e Efraim, bênção de Deus para o seu povo. É a mensagem do Senhor para nós hoje. Manassés e Efraim, bênção de Deus para o seu povo. Eu quero trabalhar com 2 objetivos. Primeiro, mostrar aos irmãos o significado de Manassés e Efraim na história de José. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é mostrar que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós precisaremos pedir a Deus Manassés e Efraim. Esse é o segundo objetivo. Quando nós lemos a Bíblia, diretamente no livro de Gênesis, nós descobrimos que a vida de José foi marcada por 3 períodos. O primeiro período, do nascimento até aos 17 anos, foi quando ele viveu na casa do seu pai. Nesse período, Deus estava trabalhando por ele. No segundo período, que é dos 17 aos 30, quando ele estava sofrendo no Egito, Deus estava trabalhando nele. E o terceiro período é dos 30 aos 110, quando ele estava governando, destacado no Egito. Então Deus estava trabalhando através dele. No primeiro momento, Deus trabalhou por ele. No segundo momento, Deus trabalhou nele. E no terceiro momento da sua vida, Deus estava trabalhando através dele. Mas sempre Deus estava trabalhando. Interessante que na história de José nós aprendemos 3 coisas. A primeira é que nem todo vencedor tem um começo promissor. Nem sempre o vencedor tem um começo destacado. Às vezes a nossa história começa tímida e só depois ela vai crescendo, vai melhorando. Muitas vezes a gente começa por baixo, desconhecidos, pequenos, desapercebidos, ou até, quem sabe, sofrendo. Assim foi com José. Ele começou no anonimato e terminou sendo conhecido. Ele começou pequeno, mas terminou grande. Ele começou com dificuldade, mas terminou vencendo. Então eu aprendo que nem todo vencedor, o começo é promissor. Às vezes você pode começar com dificuldade, mas isso não significa que a vida será difícil. É apenas um tempo.
é só uma época que Deus está lhe dando aquele modo de viver, mas o seu futuro será melhor do que o começo. A Bíblia tem um versículo que me chama a atenção, como toda a Bíblia. Um dos amigos de Jó, no capítulo 8, versículo 7, disse para ele: na verdade, o teu princípio terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em abundância. O que ele estava dizendo? O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, ou seja, o teu momento é difícil, mas Deus está preparando um segundo momento que é melhor do que o primeiro. Quando nós servimos a Deus, sempre Deus trabalha para preparar um segundo momento que é melhor do que o primeiro. Eu acredito pela fé que o Senhor nosso Deus está trabalhando nos céus e na terra para nos conceder e fazer chegar a nós um momento que será melhor do que hoje. Quem recebe pode dar glória a Jesus. É a primeira coisa que aprendemos na história de José. A segunda é que quem tem sonhos, principalmente sonhos de Deus, sempre vai sofrer perseguições. Meus irmãos, não é de se desconsiderar que os sonhos que Deus nos dá sempre provoca desconforto em alguém. Quando você tem sonhos, isso acaba mexendo com as pessoas. Os seus sonhos nem sempre serão compreendidos. Uma realidade na vida de José é que o sonhador apanha. Nem todo mundo vai bater palma para o seu sonho, nem todo mundo vai concordar com o seu sonho, nem todo mundo vai querer patrocinar o seu sonho. Mas uma coisa que a Bíblia também nos ensina é que quando Deus dá o sonho, Ele trabalha para que ele seja possível. Quando Deus dá o sonho, Ele age para que o sonho seja realidade. Não importa quem se levanta, Deus faz cumprir o propósito que colocou em nosso coração. Amém, meus irmãos? A terceira coisa que a história de José nos ensina é que Deus tem um plano, e esse plano exige um tempo. Deus tem um tempo para cumprir aquilo que nos promete, e nem sempre o tempo é imediato. Pode ser que esse tempo demore, pode ser que sejam anos para que se cumpram. Os irmãos sabem, a Bíblia ensina, diz claramente, quando José começou a sonhar, ele tinha 17 anos. Quando o sonho se tornou realidade, ele tinha 30 anos. Então passaram-se 13 anos para que o sonho de José se tornasse realidade. E nesse período, Deus estava trabalhando para prepará-lo. É interessante que Deus usa o percurso. Geralmente a gente só se interessa pelo aqui e pelo depois. Geralmente a gente só pensa agora e quando chegar lá. Mas pela Bíblia nós entendemos que Deus trabalha no trajeto. Deus age no percurso. Esse tempo não é desperdiçado. Por exemplo, a Bíblia, eu estou pregando a Bíblia. A Bíblia diz que Deus fez uma promessa ao nosso pai Abraão, pai da fé. E a promessa foi feita aos 75 anos, que ele teria filho e que seria pai de multidões. Mas o filho da promessa só nasceu aos 100. Abraão precisou esperar 25 longos anos para que a promessa se cumprisse. Abraão aguardou 25 anos. Às vezes em um culto como esse, Deus pode tomar a minha boca, Deus pode levantar alguém, profetizar para você, que vai mudar a sua história, que vai lhe trazer uma bênção. Alguém pode chegar até você e dizer que Deus está trazendo algo para mudar a sua história, e você pode pensar que isso vai ser amanhã. Talvez é algo que Deus vai fazer requerendo tempo, esperar um tempo, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, mas a palavra de Deus diz que passam os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece firme. O que Deus falou, Ele cumpre, Ele garante, Ele é fiel. Quem pode adorar a Deus por isso? A Bíblia, quando fala de Moisés, divide a história de Moisés em 3 etapas, 3 períodos, 40 anos e 40 anos. E eu vejo que o tempo mais produtivo na vida de Moisés foram aqueles 40 anos no deserto. Moisés passou 40 anos
no palácio, com as melhores escolas, os melhores mestres, aprendendo, diz a Bíblia, toda a ciência do Egito. Lá ele aprendeu tudo o que tinha disponível para ser estudado. 40 anos no Egito, ele foi formado em todas as faculdades que podia. E diz a Bíblia que depois dos 40 anos, ele vai para o deserto. E eu acredito, estou pregando aqui, que lá no deserto, Moisés aprendeu mais coisas do que ele tinha aprendido no palácio. Eu posso dizer, na universidade de Midian, que era o deserto, Moisés aprendeu coisas que nenhum professor havia lhe ensinado. A Bíblia diz no Salmo 103 e versículo 7, que Deus revelou os seus caminhos a Moisés. Eu imagino que foi exatamente naquele período, pastor Erlan, no deserto, que Deus estava esclarecendo a mente de Moisés das coisas espirituais. Eu imagino que foi naquele período do deserto que Deus estava trabalhando a mente de Moisés, agindo nele, preparando a ele, trabalhando na solidão, mas revelando a Moisés os seus caminhos. Talvez você vai precisar passar um período, não ignore. Talvez você vai precisar entrar em dificuldade, não ignore. Apenas peça ao Deus dos céus para que Ele lhe ensine, para que Ele lhe conduza, para que Ele lhe dê graça, para que Ele lhe prepare. Se é para preparação, se é para o céu ficar mais perto de mim e para mim ficar mais perto do céu, deixa o deserto chegar, deixa a prova aparecer, mas o Deus que prometeu vai fazer eu chegar do outro lado. Aleluia, aleluia. A Bíblia mostra de Paulo, quando Paulo se converteu, Jesus encontrou com ele. Ele já era um homem formado. Paulo foi aprender, ser formado aos pés de Gamaliel. Era uma faculdade de destaque. Pense no homem intelectual, era Paulo, formado, humanamente falando, preparado. Um cara que se destacava, um homem que chamava a atenção, não pelo porte físico, porque ele era fraco fisicamente, mas quando ele abria a boca, aí se destacava. Eu aprendi uma frase que diz assim, que ninguém conhece ninguém até que abra a boca. Ninguém conhece ninguém, doutor Valbert, até que ele abra a boca, para dizer quem ele é. Aí quando Paulo abria a boca, chamava a atenção, e Jesus encontrou com ele. Ele passou 3 dias em jejum e oração. Olha, irmãos, recém-convertido, um dia que tinha encontrado com Jesus, mas ele já passou 3 dias orando e jejuando. Aí a Bíblia diz que apesar dessa experiência, mas você vai ler a história, principalmente os relatos de Atos 9, 10 e 11, e depois Gálatas 1 e 2, a Bíblia vai mostrar que Paulo passou 3 anos na Arábia, 3 anos, depois ele se afastou daquela realidade, e foi para Tarso, para a região de onde ele tinha nascido, de onde ele era natural, e passou mais 10 anos, porque se você for ler a Bíblia, no capítulo 2, versículo 1 de Gálatas, diz que passados 14 anos, o apóstolo Paulo só chegou àquele cenário onde a gente vê em Atos ele se destacando 14 anos depois. Ele não foi logo aquele missionário, aquele apóstolo que a gente imagina que logo saiu. Não, teve um tempo, Deus estava tratando com ele. Mas é exatamente isso. A gente observa também na história de José. O primeiro período era Deus trabalhando nele, era Deus querendo prepará-lo para aquilo que viria depois. Aí interessante que chegando no texto que nós acabamos de ler, passados o primeiro período, passado o segundo período, José estava no auge. E no auge a Bíblia diz que ele recebeu 2 filhos. E como nós já lemos 2 vezes, diz a Bíblia que antes do ano da fome, 2 filhos. Os 2 filhos ele aproveitou para registrar sua história. Porque quando nasceu o primeiro, a Bíblia diz no versículo 51, diz assim: e José chamou o nome do primeiro, o primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer. Irmãos, aqui é algo tremendo para nós. Deus me fez esquecer. Era uma vitória. Não era uma vitória que saiu nos jornais.
Não era uma vitória que foi publicada, mas era uma vitória. Quando José disse assim, Deus me fez esquecer, ele estava falando de algo interno. Não era algo que era visível, porque muitas das nossas grandes vitórias não são vistas. Amém, meus irmãos? Muitas das vitórias que Deus nos concede não são vistas, às vezes nem percebidas. Eu já agradeci a Deus por livramentos que eu não percebi. Quem já fez isso? Quem disse, já chorando, Senhor, te agradeço pelos livramentos que o Senhor me deu e eu nem percebi. Quantas vezes Deus já me livrou que eu nem soube? Quantas coisas boas Deus fez por mim que eu não tive a capacidade de ver, mas Deus fez. Aí José disse assim, eu recebi um menino, deixa eu contar uma história. Aí botou o nome dele de Manassés e disse, Deus me fez esquecer. Era uma luta interna, e deixa eu mostrar para os irmãos pela Bíblia. Era uma luta interna. José tinha tudo para ser amargurado. Tinha ou não tinha, irmãos? Aquele Satanás daqueles meus irmãos, aqueles filhos do cão daqueles meus irmãos, quando eu tiver uma chance, eu vou me vingar. Não era assim? Ele ia estragar a história dele, e por dentro ele foi trabalhando. Irmãos, eu acho tão interessante a Bíblia, que se os irmãos quiserem ler, tiver aberto aí, no versículo 52, olha como ele chama a casa de Faraó, e diz assim, e do segundo, chamou Efraim, porque disse, Deus me fez esquecer, na terra, Deus me fez crescer, o 52, na terra da minha aflição. O que eu quero mostrar aqui? Ao Egito, à casa de Faraó, José chamou casa da minha aflição, ou terra da minha aflição. Mas é interessante que no versículo 51, no primeiro filho, ele diz assim, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e da casa de meu pai. Ao Egito, ele chama casa da minha aflição, ao Egito. E a casa dele, lá onde ele nasceu, com os irmãos dele, ele chama casa de meu pai. Eu pergunto aos irmãos, a casa que ele nasceu e viveu 17 anos, foi também casa de aflição ou não foi? Ele sofreu lá ou não sofreu, irmãos? Sofreu, mas ele não chama casa da minha aflição, porque acima de tudo, ele sabia que era a casa de meu pai. Irmãos, aqui, deixa eu conjecturar, fazer aqui na igreja, pode ter problemas, aqui na igreja pode ter dificuldade de relacionamento, aqui na igreja nós não somos perfeitos, aqui na igreja eu posso chorar, e eu já chorei, já derramei lágrimas dentro de igreja, mas eu sempre sei e sou consciente que aqui é a casa de meu pai. É muito diferente do Egito, que é o mundo lá fora, que é a casa da servidão. Deus, quando dizia do Egito, dizia assim, vocês lembrem que eu tirei vocês da casa da servidão, eu fui buscar vocês na casa da servidão. A casa do pai pode ter problemas, a casa do pai pode ter dificuldade, a casa do pai pode ter estranheza entre os irmãos, mas é sempre o melhor lugar. É sempre bom não sair da casa do pai, é sempre melhor lembrar que é na casa do pai que o sonho aparece, é na casa do pai que a revelação chega, é na casa do pai que Deus confirma, é na casa do pai que Deus te faz crescer. Quem pode adorar a Deus porque quer permanecer na casa do pai? Aleluia. Nós vencemos ou perdemos primeiramente por dentro. Coloque isso no seu coração e não esqueça. Nós perdemos ou vencemos primeiramente por dentro. Se eu tiver de vencer, eu vou vencer primeiro por dentro. Se eu tiver de perder, eu vou perder primeiro por dentro. Se eu tiver de ser derrotado, a derrota acontece primeiro dentro. As maiores batalhas da nossa vida não são públicas. Os maiores embates da nossa vida não são públicos. As lutas que determinam, meu pastor, quem nós somos, não são públicas. Por exemplo, a Bíblia fala de Davi. Antes de Davi sentar no trono, ele teve pelo menos 3 batalhas. Vamos lembrar a Bíblia? A Bíblia diz que ele lutou com o leão, ele lutou com o urso e lutou com o gigante, Golias. Davi teve 3 batalhas: leão, urso
e o Golias. A batalha contra o leão foi filmada? Foi colocada no grupo de Zap? Foi? Foi divulgada no reino aquilo? Não, secreta. A batalha contra o urso foi pública? O rei pelo menos sabia? Não. Talvez nem a família de Davi não sabia. Aí eu pergunto aos irmãos, e a batalha com Golias, foi pública ou particular ou secreta? Contra o Golias foi pública. Mas Davi só se candidatou para pelejar contra o gigante no público, porque ele já se considerava vencedor no secreto. Você só pode vencer, aleluia, as suas batalhas públicas, se no secreto Deus te aprovar. No público a gente é aplaudido, ou no público a gente é massacrado, mas é no secreto que as coisas são definidas. É lá no seu quarto que Deus te aprova. É de joelhos gemendo sozinha, aleluia. É só que Deus te aprova. Tem muita gente que pode ter interesse no seu público, naquilo que você aparece, mas Deus está atento à maneira como vivemos no secreto. Por que que Davi tinha coragem no público? Porque ele sabia de onde ele vinha. Por que que Davi foi audacioso para enfrentar Golias? Porque ele sabia de onde que ele vinha. Davi disse para o rei: não te preocupa não, meu rei, eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, e vinha um leão e avançou na ovelha. Eu fui, tomei, peguei na barba dele, derrotei o leão. O que é o leão? A Bíblia chama Satanás de falso leão. 1 Pedro 5, 8. Aí ele diz: depois veio o urso e avançava na ovelha. Eu também tirava a ovelha da boca do urso. O que é o urso? Ali simboliza a carne, o inimigo mais próximo que a gente tem, que a gente precisa derrotar todos os dias, que a gente precisa vencer sempre. Porque se você não vencer a carne, você não vai para o céu. Se você não vencer a carne, Deus não te aprova. Aí a Bíblia diz que Davi disse: ousado, assim como Deus me livrou da mão do leão e do urso, Ele vai me livrar das mãos desse filisteu incircunciso. Quem tem experiências com Deus, entra na batalha de cabeça erguida, vai para a batalha firme, marchando, sem ter medo, porque ele sabe: Deus que me guardou ontem, vai me guardar hoje, e garante o meu futuro amanhã, porque Ele é fiel. Quem pode levantar a mão e adorar a este Deus? O Deus que nos ajuda no secreto, o Deus que nos ajuda a vencer as batalhas secretas e nos apresentar ao público com caras de vencedores. Aleluia! Adore a Deus. Aleluia! Então, a primeira vitória de José, o primeiro filho, ele chamou de Manassés e disse: Deus me fez esquecer. Mas aí Deus lhe abençoou com o segundo filho, e ao segundo filho ele chama de quê? De Efraim. E também com Efraim ele conta uma história. Versículo 52 ele disse: o nome do segundo chamou Efraim, porque diz: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Eu fui pensando, será que José tinha razão de dizer isso? Será que Deus o havia feito crescer? Será que aquele registro de José era de fato real? Aí Deus me fez lembrar que José entrou no Egito pela porta do mercado de escravos, e agora estava entrando pela porta do palácio real. José
estava sentado no chão sujo, quem sabe, da cadeia. E agora Deus estava limpando o trono para ele sentar. Será que cresceu? José tinha sido vendido pelos seus irmãos, desprezado na casa do pai, mas agora ia abrir as portas da maior nação da terra para receber a sua família. José saiu vendido por umas moedas da sua família, mas agora ele ia salvar a sua família da fome. Aí eu pergunto, será que cresceu? E é interessante que José sabia, que ele disse assim: Deus me fez crescer. Ele sabia que não era a sua capacidade, ele sabia que não era a força da sua mente, porque é triste quando alguém se destaca e diz assim: mas eu suei demais, não tem? Eu já vi, meus pastores, alguém se formando e diz assim: mas eu ralei, né? Mas eu batalhei, eu fui fundo, eu mereço cada momento desse aqui. Aí José não disse nada disso, ele olhava e dizia assim: quem fez alguma coisa, ele. Eu sou só o Zé, lá de Canaã, mas ele me fez crescer. Aí eu lembro que Paulo confirma isso depois e disse assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Eu tenho uma participaçãozinha pequena, Apolo participou também, mas quem deu o crescimento foi Deus. Quem é que faz crescer? Deus. Eu quero aproveitar e, caminhando para a conclusão, mostrar aos meus irmãos que quando Deus quer fazer crescer, não importa o lugar onde nós estamos. A Bíblia diz, no nascimento de Efraim, José disse assim: Deus chamou o nome de Efraim, porquanto disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. José não cresceu na fartura, José cresceu na terra da aflição. Meu irmão, se Deus tem um projeto de crescimento para a sua vida, você pode estar no interior menor